Olá! Primeiramente, eu quero parabenizar você pela participação no Fórum Internacional de Excel. E eu também quero agradecer aos organizadores, em especial ao Sebaika, pelo convite e pela honra de eu estar aqui com vocês pelo segundo ano consecutivo, compartilhando conhecimentos de Excel e de VBA, do Brasil à Guiné-Bissau. Através disso, a gente percebe que a tecnologia ela nos facilita e nos propicia estarmos perto, mesmo se nós estivermos distantes fisicamente. Meu nome é Viviane Martins, eu sou especialista em Excel, trabalho com 23 anos na área de tecnologia, dentre as quais atuando nas áreas de Business Intelligence, consultoria, também sou professora de cursos presenciais e cursos online. Então, estarei com você aqui compartilhando um pouco da minha experiência voltada a Excel, voltado a VBA, automações em VBA. E o foco aqui com você é explicar como criar formulários através do Visual Basic for Application dentro do VBA, dentro do Excel. Através do Excel, tive a honra de participar de alguns projetos muito bacanas, tá ok? Entre eles, a Campus Party, que é o maior evento de tecnologia da América Latina, o Fine Excel, pela segunda vez consecutiva, onde eu venho de Brasil até a Guiné-Bissau, para compartilhar conhecimento com vocês. Aí, entre outros, o Mental Plus, que é onde eu sou pesquisadora de um projeto internacional voltado a dados, utilizando também Excel. Tenho também o projeto VBA na Veia, onde eu compartilho conhecimento de Excel nas redes sociais, em comunidades de tecnologia. Então, lá no Instagram, estou como Excel_na_veia e lá no YouTube estou como VBA na Veia. Então, vamos nos conectar nas redes sociais. No final dessa palestra, eu vou deixar também todos os meus contatos para que a gente continue a nossa conexão após esse evento. Então, o que você precisa para começar? Apenas o Excel. Tá ok? Então, eu vou abrir aqui a minha tela do Excel, prontinho. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas planilhas, uma planilha de compras e uma planilha chamada TabProd. O intuito do nosso projeto é criar um formulário de dados, onde você irá colocar os dados dos produtos que você vai efetuar uma compra, por exemplo, e na sequência ele vai lançar esses produtos aqui na nossa primeira planilha. Nós temos aqui a segunda planilha chamada TabProd, onde nós temos o nome do produto, a categoria e o valor. E aí eu também tenho somente a sequência de categorias específicas. Então, o que eu vou fazer antes de construir o formulário? Eu vou dar nomes a algumas regiões que eu vou utilizar lá no meu formulário, tá ok? Então, por enquanto, nós estamos aqui apenas somente no Excel, somente na tela do Excel, somente na planilha. Bom, eu vou pegar aqui os produtos, olha só, parei aqui na célula A2 e quero selecionar todos os itens. O que eu posso fazer? Paro no A2, Ctrl Shift, pressiono a tecla Ctrl, a tecla Shift, seta para baixo e seta para a direita. Então, nesse caso, ele seleciona todos os dados para mim. E vou até a caixa de nome aqui em cima e vou dar o nome de produto e vou dar um Enter. Produto, Enter, perfeito. Aqui a categoria, o que eu quero fazer? Eu vou deixar ela em ordem alfabética, primeiramente, tá ok? Então, vou selecionar, vou lá na guia dados, vou lá no classificar e vou deixar classificado por categoria mesmo. Bom, já está classificado, só para ficar melhor, né, a visualização dos dados. E vou selecionar somente esses dados aqui e vou colocar o nome de categoria e vou dar um Enter. Então, olha só, aqui, se você clicar, ele mostra categoria e ele mostra também o item chamado produto, tá ok? Então, eu já tenho essa região nomeada. Essa região que está aqui na guia chamada TabProd, na verdade é uma guia de apoio, onde eu tenho esses dados que eu vou utilizar como base lá no meu formulário. Agora, eu vou voltar lá na planilha compras. Essa planilha compras vai ser a planilha final após a construção do meu formulário. E para construir o formulário em VBA, primeiramente eu preciso dessa guia chamada Desenvolvedor.
Caso você não tenha essa guia configurada no seu computador, basta você seguir esses passos que eu vou te mostrar. Observe. Você vai até o menu Arquivo. Então, observa aqui, ó, menu Arquivo. Você vai descer até o item Opções. Quando você desce até o item Opções, ele mostra essa janela, essa caixa de diálogo chamada Opções do Excel. Então, eu venho aqui, ó, Personalizar faixa de opções. E quando eu clico no Personalizar faixa de opções, aqui à direita, eu tenho alguns itens, dentre eles eu vou clicar aqui no item chamado Desenvolvedor. Se ele já tiver marcado, não precisa marcar, significa que ele já está aparecendo para você. A partir do momento que você ativa a primeira vez o item Desenvolvedor, ele já fica para sempre no seu Excel, tá ok? Então, o meu já está aqui. E através dele, você tem acesso ao Visual Basic. Então, o que é o Visual Basic? Visual Basic é uma linguagem de programação onde você consegue colocar alguns comandos para resolver alguma coisa dentro do Excel, tá ok? Então, aqui no Excel, nós chamamos também de VBA, que é o Visual Basic for Application. A linguagem de programação chamada Visual Basic para um aplicativo que, no caso, é o Excel. Visual Basic for Application, Visual Basic for Excel, por exemplo. Então, para acessar a tela do Visual Basic, o editor do Visual Basic, eu posso clicar aqui no Visual Basic ou pressionar as teclas de função do meu teclado, Alt F11. Se você pressionar Alt F11, ele já vai diretamente para lá também, tá ok? Então, eu vou clicar aqui no Visual Basic. Aqui eu já tenho a amostra do que nós faremos, que é um cadastro de produtos, tá ok? Então, nós faremos a construção desse objeto, que é o objeto formulário. Caso não apareça nada quando você abra a tela do Visual Basic, às vezes pode ser que não apareça nada aqui, tá ok? É só você vir no Exibir, Project Explorer. Então, ele vai mostrar para você, aqui do lado esquerdo, esta janela de projeto. Esta janela de projeto, ela mostra o nome do arquivo, quais as planilhas que esse arquivo possui e se esse arquivo possui algum formulário ou não. Nesse caso, eu já tinha criado um, só para te mostrar como vai ficar o nosso formulário no final. Então, como eu quero criar mais um formulário, eu vou vir aqui, ó, Inserir, User Form, tá ok? Então, ó, Inserir User Form, clico nessa opção. E aí eu vou clicar em criar o meu formulário. Quando eu clico no Inserir User Form, ele abre um formulário padrão para mim e ele abre essa caixa de ferramentas que é responsável por eu colocar os itens aqui dentro. Caso eu feche essa caixinha de ferramentas sem querer, é só eu ir no Exibir, aí eu venho aqui, ó, Caixa de Ferramentas, ok? E aí eu mostro a caixinha de ferramentas de novo. Exibir, Caixa de Ferramentas, ela está aqui. Bom, primeiramente eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do formulário e vou começar a construir os itens que eu quero, tá? Então, conforme você para o mouse em cada objeto dessa caixa de ferramentas, se você parar o mouse um pouquinho, ele vai mostrar abaixo desse objeto o nome dele. Então, ó, esse aqui, ó, esse azão aqui é o rótulo, que nós chamamos também de label. Ele serve para eu escrever alguma coisa, algum texto aqui dentro do meu formulário. Então, eu vou pegar esse azão, só clicar nele, vou clicar aqui dentro. Então, ele colocou o primeiro label, ó. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, label 1. Então, o que eu quero nesse label? Eu quero colocar, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, eu quero o nome do produto, eu quero depois colocar seção, valor, quantidade e o total, tá ok? Então, se eu quero vários, eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V algumas vezes, tá ok? Ó? Então, vou colocar mais um aqui, vou colocar mais um aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, mais um aqui, Ctrl C, Ctrl V, mais um aqui. Você percebeu que eles estão desalinhados, eu deixei propositalmente desalinhados para você. Então, eu vou clicar no primeiro, seguro a tecla Shift do meu teclado e seleciono todos os outros. Ó, cliquei, Shift e vou selecionando todos. Ou eu poderia selecionar vários de uma vez, assim, ó, abraçando com o mouse, observem.
Agora que eu selecionei todos, eu vou dar um botão direito do mouse. Eu tenho uma opção chamada alinhar à esquerda, tá ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai alinhar tudo aqui do lado esquerdo para ficar melhorzinho aqui para a gente, né? Então, alinhar à esquerda, prontinho, já deixei todos os rótulos alinhados. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar nomes a eles, tá ok? Então, eu vou aqui no exibir, eu venho aqui na janela de propriedades. A janela de propriedades, ela permite que eu configure o meu objeto. A partir do momento que você abre a janela de propriedades, ele mostra todas as configurações do objeto que você selecionou. Então, aqui eu selecionei o label 1, que ele mostra, e aqui ele mostra todos os itens relacionados a ele. Eu só peço a você que você configure os itens conforme a sua necessidade, tá ok? Então, por exemplo, agora, o que eu preciso? Eu preciso colocar um texto para esse item. Eu quero colocar, por exemplo, a palavra produto. O label, ou o rótulo, ele permite que eu escreva ou exiba algum texto dentro do meu formulário. Então, a partir da minha necessidade, de qual texto eu quero colocar, é só eu vir no item chamado Caption. Então, aqui, ó, o item chamado Caption permite que eu coloque o que eu quero, o conteúdo desse texto. Então, eu vou lá no Caption, por exemplo, e vou escrever assim, ó, produto, 2 pontos. E vou dar um Enter. Então, observe, a partir do momento que eu coloquei o Caption, eu já mudei aqui o meu item para produto, tá ok? Vou fazer a mesma coisa nos próximos. Então, o que eu tenho lá? Seção, valor, quantidade e total. Eu vou lá no próximo e vou no Caption e vou escrever seção ou categoria. Não necessariamente precisa ser o mesmo texto que está lá, tá ok? Então, olha só, de novo, eu coloquei aqui, ó, categoria, lá no Caption, ele já associou ao meu objeto. Vou lá no próximo e vou escrever qual que é o outro? O outro vai ser aqui, ó, valor unitário. Então, eu vou lá no Caption. Então, estou sempre mostrando para você, para a gente saber o que a gente precisa. Valor unitário. O próximo, eu vou colocar assim, ó, quantidade. Eu posso colocar quantidade, 2 pontos, enfim. E o próximo eu vou colocar lá, valor total. Valor total. Prontinho. Então, já coloquei todos os itens que eu preciso. A ideia é eu selecionar um produto aqui na frente, um dos produtos que eu tenho aqui na tabela chamada produto, nessa região que nós demos o nome, tá ok? Então, para eu selecionar um produto, eu vou usar este item aqui, olha só. Este objeto aqui, que é um objeto chamado Combo Box. Ele permite que eu selecione um item, tá ok? Então, eu vou desenhar o objeto. Então, já coloquei ele aqui. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu posso configurar esse objeto. Então, eu vou te mostrar primeiramente como está o meu formulário. Para executar o formulário, basta eu clicar na parte cinza uma vez e clicar aqui na parte superior, aqui, ó, nessa setinha verde. Ou pressionar a tecla de função F5, tá ok? Então, o meu formulário está assim. Eu posso clicar, mas não tem nada por enquanto, observe. Então, eu vou fechar aqui o formulário e vou configurar esse formulário agora. Eu vou clicar nesse objeto. Esse objeto, lá na minha caixa de propriedade, ele tem um nome chamado Combo Box 1. Assim como quando eu fiz os labels, os rótulos, ele deu o nome de Label 1. Como esses labels aqui, como esses rótulos, eu sei que eu não vou usar na programação, lá dentro do meu código que eu vou criar, eu não vou colocar o nome para ele. Esses labels eu coloquei aqui somente para título dos meus objetos. Poderia ter dado o nome individualmente para cada um deles, que seria até melhor prática,
Mas imagina que você tem lá 40 labels, é muito nome para você ficar dando. Então, eu costumo dar nome somente quando eu vou usar esse item lá dentro do meu código, que é o que você vai ver daqui a pouquinho. Bom, esse cara, esse Combo Box 1, olha só, eu vou dar um nome para ele, que por enquanto ele chama Combo Box 1. Eu vou dar o nome de CBO de Combo Box. Combo Box é o nome do objeto, tá ok? CBO de Combo Box, só para saber que é uma Combo Box, produto. E vou dar um Enter. Então, a gente está batizando os objetos agora. Então, lembrem-se desses nomes que a gente vai utilizar daqui a pouquinho lá no código, na automação do projeto, tá bom? E agora, eu quero que ele puxe o nome dos produtos. E lembra, eu tinha dado o nome de produto a essa região. Essa região que eu selecionei foram as 3 colunas, mas ele já associa que a primeira coluna é produto, tem os nomes dos itens. Então, se eu der esse nome de produto lá dentro, ele já vai associar que é a primeira coluna, tá ok? E onde eu defino isso? Observa, eu cliquei aqui no objeto e eu tenho uma propriedade chamada Row Source, aqui embaixo. As propriedades estão em ordem alfabética, tá bom? Então, aqui no Row Source é o caminho da procura que eu quero. Eu vou colocar e vou digitar aqui, ó, produto. Quando eu coloco aqui no Row Source a palavra produto, e quando eu for executar o meu formulário, ó, clico na parte cinza e vou mandar executar. Olha agora, ele já mostrou todos os itens para nós. Então, eu consigo selecionar qualquer um dos produtos que eu for utilizar, ok? Então, estamos desenhando ainda o formulário. Quando eu selecionar o produto, eu quero aparecer aqui a categoria, quero que ele mostre a categoria. Então, vou pegar mais um label, posso até copiar esse aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, vou colocar ele aqui na frente. E vou copiar aqui no valor unitário aqui também na frente, eu também quero. E vou colocar ele aqui também no valor total, que eu já vou te mostrar o que eu vou fazer. Agora sim, eu quero que apareça a categoria. Então, vou dar um nome para esse cara. Lá no name, vou colocar assim, ó, LBL, categoria. Agora eu dei um nome. Por quê? Porque eu vou utilizar lá no código. Quando eu selecionar aqui, ele mostra a categoria aqui para mim. Tá ok? E o caption não tem nada ainda. Lá na propriedade caption, eu vou deixar em branco. Eu vou apagar, tá? Então, vou dar apagar e dar um Enter. Então, olha só, o caption não tem nada, só vai aparecer quando eu selecionar o produto. O valor unitário, eu vou na propriedade name e vou dar o nome de LBL, de label. Então, CBO produto, que era Combo Box. LBL de label, que é o item que eu quero mostrar. Então, vou colocar assim, ó, LBL valor. LBL valor. E aqui no caption, eu vou colocar assim, ó, 0,00, para ficar um valor em branco aqui, ó, valor zerado, mas eu vou alinhar para a direita. Para alinhar para a direita, eu venho aqui no final numa propriedade chamada Text Align e vou colocar número 3, que é o right. Venho aqui, ó, alinho à direita. Coloquei aqui, mudei para o número 3, que é o Text Align Right. Observe, ele ficou bonitão aqui agora, alinhado para a direita. Então, por enquanto, eu estou criando o formulário e dando nome aos itens, ok? E vou fazer a mesma coisa aqui no valor total. O valor total, eu vou lá e vou colocar o nome de LBL total. LBL total. E na propriedade caption, vou colocar 0,00. E no text align, vou colocar 3 também. Prontinho, alinhado para a direita. Opa, se eu clicar 2 vezes sem querer, ele vem no código. É só voltar aqui, olha, o formulário está aqui do lado esquerdo, é só voltar e dar 2 cliques nele que ele volta para o objeto, tá ok? Bom, coloquei os itens, falta a quantidade. A quantidade, eu vou pegar esse objeto, que é esse AB, que a gente chama de caixa de texto. Ele permite que você insira um texto de acordo com o que você precisa.
Então, eu vou pegar aqui o AB, vou colocar aqui. E o nome dele é, como padrão, text box. E ele não tem a propriedade caption para eu inserir os dados, mas ele tem uma propriedade chamada text. Então, é na propriedade text que eu coloco o conteúdo desse item, caso eu queira. Então, vamos lá. Vou dar o nome a ele. Vou dar o nome primeiro de txt, que é TDE, que é quantidade. E ali na propriedade text, eu vou colocar um 0. Ó, apareceu o 0 aqui para você, observa. E vou deixar esse 0 centralizado. Então, você viu que é o text align. Então, ó, ele ficou 0, conteúdo, e o text align center, que é para ficar centralizado. E aqui do lado dele, eu vou colocar um objeto de rotação, que é esse objeto aqui, ó, setinha para cima, setinha para baixo. Botão de rotação. Ele permite que você selecione com a setinha qual item você quer, de 1 a 10, de 1 a 1000, enfim. Então, eu vou colocar ele aqui do ladinho da caixa de texto. A gente só está na construção ainda, tá? Então, coloco aqui do ladinho. E esse item, olha só, deixa eu só fechar aqui esses apoios aqui. Então, e esse item aqui, olha só, eu vou dar o nome de, ele chama Spin Button. Eu vou colocar assim, ó, SPI, QTDE, tá ok? Então, ficou assim, SPI, QTDE, eu vou tirar esse I aqui do final. E aí, ele tem as propriedades min e max, que é o número mínimo, o número máximo, e esse small change é quando eu selecionar na setinha de quanto em quanto ele vai. Então, eu vou colocar o mínimo é 0, o máximo pode ser 100, não tem problema, porque aí eu não vou limitar os itens da pessoa, né? Quanto que ela vai, deixa eu só ajustar aqui. Eu não vou limitar quanto que ela vai comprar, por exemplo, então vou deixar assim, tá ok? E eu vou executar o meu formulário para você ver. Por enquanto, eu só posso selecionar os dados. Por enquanto, se eu clicar na setinha para cima ou setinha para baixo, não acontece nada. E não está acontecendo nada em nenhum lugar. Então, qual que é a ideia? Quando eu selecionar um produto, eu quero que traga a categoria do produto aqui, nesse objeto. E o valor do produto neste objeto. Vamos lá? Quando que isso vai acontecer? Quando eu selecionar um produto. Então, isso nós chamamos de evento. Quando eu selecionar o objeto CBO produto, ele vai jogar a categoria, que o valor da categoria no LBL categoria, e o valor unitário no LBL valor. Então, olha só, vou dar 2 cliques aqui no CBO produto, e ele entra aqui automaticamente no script CBO produto e o evento change, que é o evento de quando eu selecionar um produto, tá ok? Caso tenha algum outro código abaixo, caso você tenha selecionado o anterior sem querer, não tem problema, se não for usar é só apagar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Quando eu selecionar um produto, o LBL categoria receberá CBO produto. Olha só o que vai acontecer agora. Se eu selecionar, por exemplo, iogurte, apareceu iogurte. Se eu selecionar cera líquida, apareceu cera líquida. Lembra que nós tínhamos dado um nome a essa região? Então, eu não quero que apareça o mesmo produto. Eu quero que apareça a coluna do lado, tá ok? Como ele sabe que essa região se chama produto, e nós atrelamos a região produto a esse combo box, basta você indicar, eu quero a próxima coluna, que é categoria. E como que eu faço isso? Vou lá, ó, 2 vezes, cboproduto.column de 1, que é a coluna da direita. Executando o código, observe, se eu escolher iogurte, apareceu alimentação, que é o item do lado. Se eu escolher, por exemplo, cera líquida, ele vai mostrar para mim o quê? Limpeza. Olha só, cera líquida, limpeza, cera líquida, limpeza. Ou seja, busquei informação da célula do lado, da coluna da direita, que é o column de 1. E se eu colocar column de 1, 2, a partir do produto selecionado, ele vai trazer para mim quem? O valor. Então, já vou trazer o valor unitário também.
O valor unitário é o objeto LBL valor, que nós tínhamos dado um nome aqui, lembra? Então, volto lá de novo. LBL valor, recebe CBO produto, que é o nome, por isso que a gente tem que saber o nomezinho dos itens, ponto column de 2, e vou te mostrar o que está acontecendo, ó. Iogurte, alimentação, 0,65. Então, ele mostrou para mim. Se eu escolher cera líquida, limpeza, 6,12. E assim por diante, ó. Ok? Então, ele está trazendo aqui todos os dados para mim. Ok? Agora, por exemplo, aqui, ele traz diferente da formatação que está na minha célula. Então, por exemplo, eu escolhi mortadela, tá 1,1, ao invés de 1,10, tá ok? Se eu escolher, por exemplo, papel higiênico, deixa eu só subir aqui um pouquinho, papel higiênico, ele traz 0,7, ao invés de 0,70. Então, eu posso formatar esse item aqui. Então, como que eu vou formatar? Eu vou usar a formatação padrão do Excel, que é assim, ó, format, o item que eu quero formatar, vírgula, abre aspas, cerquilho, vírgula, cerquilho, cerquilho 0,00. E fecho aspas. Então, é o mesmo item que você tinha aqui, mas eu colocou dentro da função chamada format. Se não tiver milhar, ele deixa em branco. Se não tiver centena, ele deixa em branco. E se não tiver dezena, ele deixa em branco. Não coloca nada. Agora, mesmo que eu tenha só uma casa decimal, ele coloca um 0 no final. Então, ó, 0 na unidade, 0 em duas casas decimais. E aqui você tem que prestar atenção que ao invés de vírgula, ao invés de ponto, para separar milhar, que no Brasil é ponto, você usa vírgula, e ao invés de vírgula é ponto, porque é o formato americano. Legal. Eu vou executar para você ver agora que vai dar certo, olha só. Papel higiênico, ele já mostrou 0,70. Legal. O que eu quero fazer agora? Eu quero trazer a quantidade, selecionando por esse objeto aqui, tá? Então, eu vou só descer um pouquinho, que está um pouco para cima, né? Para ficar melhor. Então, quando eu selecionar esse objeto, que é o SPI QTDE, que é esse cara aqui, eu quero que a quantidade, que é o TXT QTDE, fique igual a ele. Que lembra que o SPI ele tinha o mínimo e o máximo, que era 0 a 100. Então, eu vou dar 2 cliques nele. Então, eu vou colocar assim, ó, TXT QTDE recebe SPI QTDE. Então, quando eu selecionar a setinha, a caixa de texto vai ficar igual da setinha. E vou executar. Olha só, escolho o produto. Então, conforme eu clicar aqui, ele já está mudando, observem. Ó, eu dei alguns cliques, ele já mudou para o 9 e assim por diante. Legal. O que eu quero fazer agora? Quando eu mudar a quantidade, eu quero calcular o valor total, tá ok? E quem que é o valor total aqui? O valor total é o campo chamado LBL total. Então, quem vai ser o LBL total? Vai ser o LBL valor vezes o TXT QTDE. Então, olha que bacana. Vou dar 2 cliques lá no spin, lá no rotação. Então, quando eu seleciono rotação, a caixa de texto recebe o que ele tem. O LBL total será o LBL valor vezes o TXT QTDE. Só que para o Excel, isso aqui não é número, porque são caixas de texto colocadas no formulário. Então, você tem que converter para valor numérico. Então, eu vou converter para double, que é valor numérico com casa decimal, tá ok? Converter para double, você faz assim, ó, CDBL. CDouble, converte para double o valor vezes CDBL do TXT QTDE. Perfeito. Então, converto os dois, tá ok? Observa o que vai acontecer agora. Eu vou escolher, por exemplo, o iogurte. Se eu escolher 1, é 65 centavos. Se eu escolher 2, é 1,30. E assim por diante, ó. Se eu escolher 4, é 2,60. O que eu preciso fazer aqui também? Formatar da mesma forma que eu fiz anteriormente. E como que eu formato?
Vou lá de novo. Então, eu vou colocar assim, ó, format, tudo que eu quero formatar, vírgula, cerquilho, vírgula, cerquilho, cerquilho, 0.00, tá ok? Depois eu posso disponibilizar esse arquivo para vocês, e lá no meu canal do YouTube também tem outros exemplos sobre formulário que vocês podem adquirir, tá bom? Vários. Então, eu posso escolher aqui, olha, agora, escolhi sabonete, olha só, dependendo da quantidade, ele já trouxe o item para mim. Então, já está funcionando. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o nome desse título aqui em cima e vou colocar um botão para ele gravar essas informações lá na minha planilha, tá ok? Então, eu vou clicar no formulário e vou aqui, ó, na propriedade Caption. Vou colocar assim, ó, formulário de vendas, por exemplo. Posso diminuir um pouquinho o tamanho dele se eu quiser. E vou pegar um campo, um controle aqui, chamado botão. Tudo bem? Então, o botão é esse aqui, ó. Botão de opção que eu posso colocar. Botão de comando que eu posso colocar. Chamado também como Command Button. E vou colocar um caption para ele. Cadastrar. Ou incluir produto. Incluir produto. Pronto. Então, quando eu executo, eu posso escolher os itens, eu posso escolher a quantidade, e quando eu clicar no incluir produto, eu quero que ele venha no formulário de compras e ele cadastre o produto aqui para mim. Tá? Validar se todos os itens que eu escolhi no formulário, eles estão preenchidos. Para fazer isso, eu vou perguntar para ele. O produto foi selecionado? A categoria apareceu? Eu escolhi a quantidade? Então, eu vou fazer essa pergunta para ele. Então, eu vou vir aqui no botão incluir produto, que é quando isso vai acontecer, no momento que eu for gravar a informação. Então, ele vem aqui, ó, Command Button, e o evento agora é o clique. Eu não estou selecionando o item, eu estou clicando no botão, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Se if CBO produto for igual a aspas, então abre aspas, fecha aspas, que é o vazio, então, coloco um endif. Então, eu estou fazendo uma pergunta. Se o produto for vazio, aí eu vou fazer uma mensagem, ó. Message box, selecione o produto. E termino o meu script, não quero que ele faça mais nada. Exit sub. Olha o que vai acontecer. Se eu quiser apagar essa mensagem a mais aqui, ó, embaixo, que eu não estou fazendo nada com ele, posso, não tem problema. Olha o que vai acontecer. Daqui eu posso executar o formulário também. É só clicar na setinha verde ou pressionar F5. Eu não escolhi produto e mando cadastrar, ó. Selecione o produto. Opa! Agora, se eu escolher, ele já não faz nenhuma pergunta. Legal. Qual o outro item eu preciso perguntar? Se a quantidade é 0, porque eu não vou cadastrar uma venda com quantidade 0. Então, vou lá de novo, olha. Se txtqtde igual a 0, então, dou um endif e faço uma mensagem. Observa que sempre que eu vou fazer algo, ó, é dentro desse comando, dentro desse bloco do if, eu dou um deslocamento, ó, aperto a tecla Tab para deslocar o item para cá, né? Message box, aí eu vou colocar assim, ó, informe a quantidade. E olha o que eu vou fazer agora. Exit sub, termino o meu script. Então, eu escolho o produto, não coloquei a quantidade, ó, informe a quantidade. Só que eu vou posicionar o cursor aqui dentro, para a pessoa não ter que voltar e posicionar o cursor. Eu posso fazer isso também. Olha o que dá para fazer, ó. txtqtde.setFocus. Eu posiciono o cursor lá dentro. Olhem. Venho aqui, não informei. Ó, ficou aqui dentro, ó. E eu posso digitar, se eu quiser. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso informar a quantidade pela setinha também.
Tá ok? Então, agora já está funcionando. E na sequência, eu vou cadastrar o produto. Mas antes de cadastrar o produto, eu quero fazer o seguinte, eu quero posicionar em qual linha que ele vai cadastrar. Porque conforme tiver informação aqui, ele vai selecionando na linha de baixo. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na última célula do Excel, que é o A1048576. Eu vou dar um Ctrl seta para cima, aí ele para aqui na linha 3. E eu desço uma linha para chegar na linha 4, tá bom? Então, eu fui no final, subo e desço uma linha. Conforme eu tiver mais informação aqui, ó, ele vai descer, vai subir e vai descer numa linha. Ele vai sempre descer na última célula que eu quiser. Então, como que eu faço isso? Vou garantir aqui, depois que eu fiz as minhas perguntas, tá? Vou dar uns enters aqui, só para ter espaço aqui para a gente digitar. Vou deixar só esse código aqui, tá bom? Aqui tinha um end sub que eu apaguei sem querer. Então, eu vou deixar só esse código aqui. Então, eu perguntei para ele se estava vazio ou se era 0. E agora? Eu vou parar na planilha Sheets. A planilha se chama Compras e vou clicar. Vou garantir que eu esteja nela, para não copiar em planilha errada. Vou na última célula, Range, eu vou na célula A1048576 e vou clicar. E vou, a partir dessa célula selecionada, que a gente chama de Active Cell, .end xlup, e vou clicar também. Então, o end xlup é o Ctrl seta para cima. E o ponto select eu vou clicar na célula. Então, ele vai fazer isso, ó. Ele vai descer, ele vai dar um Ctrl seta para cima, que é o end xlup. Quando ele chegar nesta célula, eu quero que ele desça uma linha na mesma coluna. Então, para descer uma linha na mesma coluna, eu faço assim. A célula ativa, .offset. O offset é o deslocamento, é parecido com a função desloque no Excel, caso você conheça. Eu vou descer uma linha, então para baixo é positivo e se eu fosse subir seria negativo. Uma linha na mesma coluna, 0, e vou clicar. Perfeito. Então, nesse momento, ele vai parar aqui, ó. E aí eu vou perguntar se a linha dessa célula for 4. Por quê? Se a linha for 4, significa que é o primeiro produto do cadastro. Eu quero que ele coloque o número 1. E se a linha for diferente do 4? Eu quero, imagina que ele fosse parar aqui, olha. Eu quero que ele pegue o de cima mais 1, para ficar o código 2. Ou seja, eu vou somar código aqui, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Se ActiveCell.row igual a 4, então, nesse caso, eu vou colocar um senão, um else e um endif. Então, se a linha for 4, a célula ativa vai receber o código número 1, que é esse exemplo que eu mostrei para você aqui. Agora, imagina que tem aqui, ó, 1, 2 e 3. E aí ele parou nessa linha. Então, é diferente de 4. Eu quero que ele pegue o de cima mais 1. Então, ActiveCell.offset, recebe. O que tem em cima, então, vai ser ActiveCell.offset menos 1. Lembra que de cima é menos 1. 0 colunas, mais 1. O que vai fazer esse código aqui? A célula vai pegar o de cima, na linha de cima, o que tem na linha de cima, que, por exemplo, vai ser o número 3, mais 1, que vai aparecer aqui o número 4. Então, eu estou garantindo que ele faça essa somarização, né, por código. Cada item vai ser um código diferente, que ele já vai fazendo um autoincremento. Perfeito. Tratei o item. Agora, eu quero trazer, por exemplo, vou apagar aqui só para a gente fazer simulação. A célula do lado, ele sempre está aqui, ó. Ele foi lá no final, ele foi lá na última célula do Excel, na 1048576, ele deu um Ctrl para cima, parou, escreveu o código. A célula do lado vai escrever o produto. Então, o que eu vou fazer agora? ActiveCell.offset
0 linhas, uma coluna para o lado, vai ser o CBO, produto. Então, ele vai trazer o conteúdo do produto. E ele sempre continua aqui. Se pular uma, duas, então, perceba que aqui no VBA você usa offset. Lá no formulário, a gente usou o item chamado columns, lembra? Então, aqui é offset, ok? Então, ActiveCell.offset 02 recebe o LBL categoria 1, 2, 3. ActiveCell.offset 0 linhas e terceira coluna à direita. Se fosse coluna para a esquerda, seria menos, tá? Se você fosse para a esquerda, é menos, por exemplo, mas eu quero para a direita. Vai receber o quê? LBL valor. ActiveCell.offset 04 recebe a quantidade, txt-qtde, por isso os nomes dos objetos. ActiveCell.offset 05 recebe LBL total. E vou te mostrar o que está acontecendo por enquanto. Então, aqui, deixa eu só fechar esse item, né? Deixei vazio. Então, o que ele fez aqui? Ele validou se os produtos estão cadastrados, ele posicionou na planilha. Aqui, eu falei para ele ir para a coluna A, né? Na coluna A, eu tenho uma célula em branco, olha só. Os meus dados começam na coluna B, ok? Então, eu vou colocar aqui, só para corrigir, coluna B. Então, ele vai lá no final, na coluna B, na última célula, ele vai dar um Ctrl seta para cima, ele desce uma linha e ele vai colocar o código para mim. E, na sequência, ele vai cadastrar os produtos. Eu vou executar com o F5 ou clicando na setinha e vou escolher aqui alguns produtos. O iogurte, vou escolher uns 4. E quando eu mandar incluir o produto, observa, ele já incluiu, ok? Se você observar, o valor do produto aqui, ó, ficou à esquerda a quantidade, tá certo? Então, o que acontece? Ele pensa que estes itens estão como texto, então tem que tomar cuidado, porque lembra que veio lá das caixas de texto aqui, que é o label e a caixa de texto? Então, a gente pode converter para número, tá? Ele veio igualzinho, mas ele está como texto e se eu quiser, por exemplo, fazer um cálculo na planilha, eu não vou conseguir. Então, para garantir isso, a gente volta lá e faz assim, ó, CDBL do LBL valor, CDBL, converte tudo para double, tá? Do txt-qtde, CDBL do LBL total. Tem outras conversões numéricas, mas eu vou deixar tudo como double para facilitar, tá bom? Eu vou executar de novo. Agora eu vou escolher o mesmo iogurte e a mesma quantidade. 4, 2, 3, 4. Você vai ver que ele vai fazer na linha de baixo e já vai colocar como código 2, olha. Perfeito, olha só. Já trouxe aqui, então, os meus dados, ok? Então, ele trouxe para a direita. No caso, a minha célula já está formatada, então ele já trouxe com a formatação aqui ideal, sem problemas. E observa a diferença. Aqui na parte superior ficou até verdinho, olha. Ficou verdinho indicando que estava como texto. Agora que eu converti para double, ele já funcionou normalmente, tá certo? Então, eu cadastrei os produtos e eu posso fazer o seguinte, ó. A partir do momento que eu incluir um produto, eu posso fechar o formulário, por exemplo. Então, para fechar o formulário, eu faço assim, ó. Unload me. Então, ele fecha o formulário. Então, imagina que você esteja aqui e você quer chamar aquele formulário, tá certo? Como que eu faço? Eu vou criar uma macro para chamar o formulário. Para criar essa macro, você tem que ir no módulo, tá ok? Aqui do lado você tem que ter um módulo no Excel. E caso você não tenha, você vai lá no inserir módulo. Cuidado, que é módulo e não módulo de classe, tá bom? Então, inserir módulo. Ele cria um módulo aqui embaixo chamado módulo 1, que você pode dar um nome aqui se você quiser na janela de propriedades ou não, tá? Mas é um módulo simples, eu vou deixar ele assim mesmo. E vou dar o nome de subformulário. E vou chamar o formulário.
Então, para chamar o formulário, eu tenho que chamar de acordo com o nome do formulário que eu tenho, tá ok? Eu tinha um chamado formulário de vendas, e esse que nós fizemos, ele deixou por padrão User Form 1, que eu posso mudar também. Eu posso clicar no meu formulário, observa, e aqui embaixo, você tendo a certeza que está no objeto formulário selecionado, eu posso dar o nome de, por exemplo, FRM GB, de Guiné-Bissau. Então, já está o meu nome, ó, FRM GB aqui em cima, FRM GB aqui embaixo. E eu vou lá no meu módulo, agora, e vou dar o nome de frmgb.show. Então, esse script faz com que eu chame o formulário que eu construí, tá? Então, ele vai executar o formulário a partir de uma ação nessa macro. E como que eu posso dar uma ação nessa macro? Olha que legal. Posso vir aqui na planilha, vou lá no desenvolvedor e tem uma maletinha de ferramentas aqui, olha. E eu posso pegar um botão de controle, que é esse primeiro, ok? Vou pegar um botão de controle e vou desenhar o botão assim, ó, por exemplo. E quando eu desenho o botão, ele já pergunta qual a macro eu quero. A macro será o nome formulário, que a gente acabou de fazer. E eu posso dar o nome de incluir, novo, por exemplo. Clico fora dele em qualquer parte, tá? É interessante garantir que você salve o seu arquivo, lá no arquivo salvar. Cuidado que arquivo que tem macro, que é esse arquivo que a gente fez formulário, criou a macro, é que o meu já está salvo. Para você salvar a primeira vez, você vem aqui no arquivo salvar como, e aí você faz o seguinte, ó, escolhe essa opção, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Porque se você salvar como pasta de trabalho normal XLSX, você perde as macros, ele até dá uma mensagem para você. Então, salva como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, tá bom? Sempre. Bom, criei, vou parar aqui no botãozinho, percebe, ó, meu mouse, quando para nesse botão, fica um dedinho, ó, não dá para visualizar aqui no zoom, mas fica um dedinho, assim, de ação. Então, quando eu clicar, olha o que ele faz. Ele chama o formulário. Aí ele permite que você selecione um item. Vou colocar aqui, por exemplo, sabonete. Eu quero 2 sabonetes e vou mandar incluir. Depois de incluir, ele vai fechar o formulário. Olha só, trouxe aqui o sabonete e mandou incluir e já fez. Poderia colocar também uma mensagem para ele antes de incluir. Ah, foi cadastrado com sucesso, por exemplo. Então, como que eu faço? Vou no desenvolvedor, vou no Visual Basic e vou lá no botãozinho. E antes de fechar, eu exibo uma mensagem. Dados cadastrados com sucesso. Ok? E vou lá de novo. Vou pegar mais um produto. Então, posso escolher qualquer um, olha só. Chocolate, doces. Eu quero um e vou mandar incluir. Dados cadastrados com sucesso e fechou o meu formulário, tá ok? Então, quais foram as fases da construção do seu formulário? Aparentemente parece que é muita coisa, mas você vai fazendo conforme a necessidade que você possui. Primeiramente, nós demos os nomes a essas regiões aqui, tá ok? Na sequência, nós construímos cada um dos objetos através da caixa de ferramentas e nós demos os respectivos nomes aqui na barra de propriedades. E depois que ele estava construindo, bom, conforme eu seleciono o produto, eu tinha que marcar e trazer a categoria e o valor. Então, eu coloquei um código aqui dentro. Volto lá no meu formulário. Bom, quando eu escolher aqui as setinhas, eu quero que ele traga a quantidade e calcule o valor total. Então, eu coloquei um código aqui dentro também. Então, ele tinha que trazer a quantidade e já calcular o total. E depois, conforme eu clico no botão para incluir produto, ele vai lá, pergunta se os itens estão preenchidos, vai na planilha
e efetuou o cadastro. E por último, nós quisemos chamar um botão da planilha para buscar esse formulário. Então, nós criamos aqui um módulo para chamar o formulário e colocamos lá na planilha um botãozinho para chamar esse formulário, tá ok? Então, nós trabalhamos com o conceito de dados, o conceito de deslocamento de planilha, deslocamento de célula, nós trabalhamos com instrução condicional, que é o if, nós trabalhamos com objeto de formulário. Então, às vezes, uma ação simples, você pode fazer uma automação, como foi feito aqui para você, né? Onde a pessoa ela não tem acesso diretamente à planilha, ela só vai cadastrar a partir do formulário, por exemplo. Então, você consegue mudar o mindset de como trabalhar com Excel, você provendo melhorias dessa ferramenta junto ao usuário, fazendo com que o usuário já olhe para os seus trabalhos com um brilho no olhar, sabe? Fala assim, nossa, essa pessoa faz a diferença na entrega, ela faz inovação com o Excel e não apenas a mesma planilha de sempre. Então, essa foi a ideia que eu quis trazer para você clarear aí os seus projetos com técnicas de programação em VBA, com técnicas de formulários, entre outras técnicas incríveis que outros palestrantes estão trazendo para você aqui, que eu tenho certeza aí que foi feito por todo mundo com um grande profissionalismo e com um grande carinho para você. Então, nesse momento, é o espaço, se você quiser tirar aquela foto dos meus contatos, eu faço o convite para a gente continuar essa conexão. Eu ficarei muito feliz se você me mandar uma mensagem falando o que você achou dessa palestra. Tenha certeza que eu trouxe e preparei com maior carinho para você, com exclusividade para esse evento, tá ok? Eu vou deixar liberados os arquivos, caso vocês queiram utilizar. Então, fique à vontade para se inscrever lá no meu canal do YouTube, chamado VBA na Veia. Assim você vai ficar antenado sobre novos vídeos que eu faço, entrevistas, itens de Excel e tecnologia de uma maneira geral. Aqui no www.vbanaveia.com.br está disponível por mais uns 30 dias Excel com gravador de macro, um curso gratuito, fica à vontade também para você fazer e melhorar o seu aprendizado, as técnicas de trabalho. E lá no LinkedIn estou como Viviane Martins Oficial. E lá no Instagram estou como Excel_na_veia. Então, pessoal, vamos mantendo contato, escrevam para mim, será uma honra saber que você participou dessa palestra. Se você quiser publicar algum item e me marcar, fica à vontade também. Mas eu aguardo seu feedback e eu espero que tenha agregado seu conhecimento. E agradeço mais uma vez a sua presença nesse evento. Continue focando no aprendizado e no seu objetivo. Muito sucesso na sua vida e na sua carreira profissional. Um grande beijo, tudo de bom para vocês.